para que pueda explicaros el contexto del análisis de riesgo y las actualizaciones en esta nueva versión que vamos a publicar pronto. Gracias. Mais uma vez, obrigado, Letícia, obrigado a todos por estarem com a gente hoje. Então, dentro desse contexto que a gente vem conduzindo nos últimos meses, é a avaliação dessa análise de risco nacional para o Brasil. Vou falar um pouquinho mais do que a gente considerou nessa versão. Existia uma versão anterior de 2017. De fato, essas análises a nível nacional têm sido feitas desde 2007, né? Então, é uma metodologia bastante consolidada. O Preferred by Nature vem trabalhando isso com um conjunto de organizações parceiras e um conjunto de países. A gente vai falar um pouquinho mais, mas essas avaliações não são somente, né, o que a gente acha, mas, de fato, tem uma metodologia de consulta, de conversa com especialistas locais. É uma metodologia já bastante consolidada, foi desenvolvido pela FSC e pela Preferred by Nature. A Imaflora tem servido nos últimos anos como a organização responsável por conveniar esse debate, né? Então, por gerar e atualizar essa avaliação de risco. Essa versão que a gente vai ter disponível para consulta foi gerada em janeiro do ano passado, de forma a atualizar o contexto que a gente tinha da versão anterior, que é de 2017. Próximo, por favor, Letícia. E aí acho que a Letícia... ¿Marco? No, ahora no oigo. Olá. Ahora, perdón, ya está, sí. Desculpem, talvez tenha algum problema de áudio, como sempre, ao vivo, sempre dá problema. Mas só voltando, né, pessoal, de fato, por que essa questão de gerar análise de risco a nível nacional, né, no que ela auxilia? Primeiro, a gente conseguir ter, de fato, uma divisão por categorias, por subcategorias, a gente vai falar um pouco disso, ver os diferentes aspectos de legalidade, tanto a nível ambiental como social, ter métricas que sejam verificáveis, métricas que sejam comparáveis, então a gente entender um pouco mais a fundo os riscos que existem naquele país, e a gente também vai ter diferentes escopos associados a essas cadeias. A gente conseguir, de fato, trazer aí, né? Então, a gente viu que o regulamento, muitas vezes, é muito generalista, mas a gente consegue, através da análise de risco, vou chamar daquele local, mas é nacional, mas trazer aos produtores, aos compradores, aos operadores, uma visão clara desses critérios e conseguir colocar desses diferentes critérios uma diferente categoria de risco. Acho que um ponto super importante, de fato, é saber a priori, né? Então, antes realmente de partir para uma análise e um plano de ação mais específico, quais são os pontos de atenção quando a gente fala em legalidade florestal, e a gente espera, assim, também complementar políticas de compras, né? Tanto dos operadores fora, dos produtores aqui dentro, os processos que vão aí exigir as questões que a Letícia trouxe em termos da due diligence, né? Então, inclusive traduzindo aqui, pessoal, como devido cuidado, tanto para operadores públicos dentro do Brasil, que estão exportando, como os próprios privados que estão envolvidos aí, né, sujeitos a essas regulações. Letícia, por favor. Uma novidade, talvez, dessa versão que vai estar disponível é a gente conseguir tentar... A gente tentou realmente dividir isso em vários escopos, né? Então, a gente vai ter uma análise bem específica para manejo de florestas naturais, regulados por planos de manejo florestal em áreas privadas. E aí, isso dentro do escopo geográfico da Amazônia Legal. A gente dividiu um segundo escopo, que é o manejo de plantações florestais, e aqui é uma questão importante, pessoal. Quando a gente fala de plantações florestais, a gente considera como escopo geográfico todo o Brasil. Isso é super importante porque muitas vezes as pessoas veem a análise de risco e, intuitivamente, elas
se concentram muito numa análise que é válida somente para o sul, sudeste do país, de fato, né? A gente tem 80% das nossas plantações florestais no sul e sudeste, mas o nosso contexto considera o Brasil todo, né? Então, acho que é super importante isso, talvez como primeira ressalva. E talvez uma novidade dessa versão, agora 2022, é a gente ter um escopo geográfico específico para concessões florestais. Então, o que eu quero dizer com isso? Com o manejo florestal regulado por lei, em florestas públicas, por enquanto naturais, né? A gente tem algumas florestas plantadas que vão ser concessionadas a partir desse ano, mas como é 2022, nós estamos falando de florestas naturais na Amazônia, através de sistemas de concessão. Letícia, por favor. Pessoal, acho que é um breve panorama. Aqui acho que todo mundo conhece bem esses números gerais, mas só para colocar todo mundo na mesma página, é o que a gente considera como contexto, mais uma vez, Brasil, território brasileiro. Acho que não é novidade para ninguém, o Brasil tem grande parte da sua área, 60% do território coberto por florestas. A Amazônia tem uma contribuição fundamental nisso, quando a gente fala em florestas naturais, pelo menos 330 milhões de hectares de florestas, e esse escopo que a gente remete aqui à análise de risco, a gente tem uma área de plantações florestais de mais ou menos 10 milhões de hectares, dos quais pelo menos 40% já são certificados. Aqui certificados eu falo pelo sistema FSC, ou pelo PFC, né? Sendo que mais de 80% está concentrado no sul e sudeste do país. Por isso que eu fiz aquela ressalva, e quando a gente falar dos ciscos ligados às plantações florestais do Brasil, a gente considera todo o país, não somente o sul e sudeste. Dentre as plantações, a gente tem principalmente florestas plantadas de espécies do gênero eucalipto, pelo menos 7,5 milhões de hectares, 18% pinos, e aí, marginalmente, né, cerca de 400 mil hectares de outras espécies, a gente cita algumas aqui, mas principalmente ligado ao eucalipto e pinos, e em grande parte, como todo mundo sabe, ligado à indústria de papel e celulose do Brasil. Próximo, por favor, Letícia. Aí, como nós conversamos, nós temos esse ano, nessa edição, uma novidade, que são as concessões de florestas públicas. Como eu disse, isso foi baseado em 2022. Naquele momento, a gente tinha 18 contratos de concessão válidos, assinados, já operando ou ainda não operando na Amazônia, mais ou menos 1 milhão de hectares. E também nesse escopo se incluía concessões ao nível estadual, né? Naquele momento, nós tínhamos 8 contratos no estado do Pará, 433 mil hectares, e um contrato no Amapá, 67 mil hectares. É super importante que a gente se debruçou muito em termos de análise de risco, nas questões que as concessões foram desenvolvidas, foram aprimoradas, principalmente em termos de questões de controle, fiscalização e monitoramento, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, isso influenciou bastante em termos dessa qualificação, dessa análise de riscos que a gente fez nessa avaliação. Próximo, Letícia. Bom, então um pouco dessa metodologia, né? Então a metodologia, como eu disse, ela é uma metodologia consolidada, já vem sido aplicada há vários anos. O que ela implica, né? Então, primeiro, como a gente falou, ela é uma análise legal, isso é super importante. Então, os aspectos que estão na legislação nacional, subnacional, que são relevantes para os temas que são trazidos, os critérios, categorias e subcategorias, a gente vai falar um pouco disso. Então, e até é interessante, quando tivesse material de referência para consulta, o que existe lá é uma compilação de toda a legislação vigente, a cada nova versão, evidentemente, a gente tem um esforço de atualizar essa legislação. Também tem um olhar sobre dados e relatórios publicados, né? Então, tem questões, talvez, ligadas à governança, ligadas à institucionalidade, né? Acho que a Letícia tocou um pouco na legislação ligada à corrupção. Então, tem várias questões que a gente traz diretamente de outras avaliações que são realizadas, academia, terceiro setor, governos.
E um componente super importante dessa análise é realmente trazer os atores-chaves, realizar entrevistas com especialistas, mas aí tentar também ter uma representatividade de diferentes setores, governos, setor produtivo, os mercados, sociedade civil. A metodologia, a gente vai mostrar isso na prática daqui a pouquinho, ela acaba chegando a partir desse conjunto de instrumentos e ferramentas a uma classificação de risco. Então, basicamente, a gente define ou como risco baixo ou como risco especificado, né? Então, não existe nessa classificação nossa baixo, médio, alto, por exemplo, como a Letícia mostrou que a União Europeia vai fazer com os países. Especificado é, de fato, quando esse risco é presente, e até para não ser subjetivo, né? A gente não tem como qualificar ele, mas quando o risco não é baixo, ele é chamado especificado. E nós temos uma categoria de não definido, tá, pessoal? Não definido justamente quando a gente não tem no país, ou para aquele escopo que a gente está analisando, questões legais ligadas àquele critério, né? Então, a gente não pode passar da esfera legal, realmente aqui é definido por lei. As categorias que essa análise de risco, então, os grandes eixos, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas são 7 eixos. O primeiro deles é realmente os direitos legais de exploração. Então, o que isso quer dizer? Bom, que ia ser avaliado aí em relação, e a partir de agora, né, pessoal, vou falar muito do que a lei realmente requer para essas categorias. Então, esse primeiro vai ver se as questões legais, tanto acesso à terra, aos recursos florestais, né, aquele operador do manejo florestal, aquele operador da exploração, tem os direitos legais sobre o uso, as licenças devidas para fazer atividade estão sendo cumpridas de maneira geral dentro daquele escopo. Ele tem 4 subcategorias. Primeiro, os direitos legais de exploração e colheita, se tem as licenças devidas de concessão de uso. Concessão aqui, pessoal, só talvez esclarecendo, é mais amplo quando a gente fala do escopo de concessão de florestas públicas, né? É realmente se aquele operador ele está habilitado a utilizar aquele recurso, aquela terra, para fazer exploração. Questões de planejamento de manejo de colheita e as próprias licenças cabíveis para fazer a colheita, a exploração ou manejo florestal naquele escopo. Os impostos e taxas é uma segunda categoria. Então, de fato, quais são os riscos de ilegalidade ligados ao recolhimento, ao pagamento de impostos e taxas cabíveis, tanto no manejo como na colheita? Ele tem 3 subcategorias. Primeiro, no caso da existência de royalties, eles estão sendo cumpridos, e as taxas de colheita. Impostos sobre o valor agregado dos produtos, né? E outros impostos sobre as vendas desses produtos, e mesmo imposto de renda e lucro. Próximo, por favor. A atividade de colheita basicamente se concentra sobre os riscos de ilegalidade para a condução da colheita florestal em si. É super importante essa categoria, pessoal, porque ele também inclui requerimentos de conservação, por exemplo, né? Sítios e espécies protegidos, como a gente está vendo aqui embaixo. As questões sociais ligadas ao trabalho também estão aqui incluídos, né? Saúde e segurança, questões da legalidade nas contratações, tanto dos próprios funcionários do empreendimento, terceirizados, os regulamentos de colheita de maneira geral, requisitos ambientais dentro da lei. Aí a gente tem, tanto ao nível subnacional, as legislações, os regulamentos específicos para manejo de colheita florestal, a gente tem o Código Florestal Brasileiro, enfim, outros regulamentos importantes. Então, tudo isso entra aqui dentro dessa grande categoria. O direito de terceiros é justamente ver se naquele escopo, né, naquele escopo de exploração ou de colheita, existem direitos locais ou tradicionais ou indígenas, né, que de maneira geral estão sendo respeitados. Como a gente viu, e a Letícia apresentou um pouco isso,
uma das novidades, inclusive, da regulação europeia é ter um olhar muito mais atento agora para questões sociais nas cadeias de commodities, aqui a gente está falando especificamente de madeira. E, perdão, dentro dessa categoria nós temos pelo menos 3 pontos fundamentais. Primeiro, os direitos de posse e uso, né, constitucionários do manejo florestal. Um segundo, que é incluído, é o consentimento livre e prévio informado, na metodologia, embora não seja realmente um requerimento legal no Brasil, a gente vai falar um pouco disso. E, finalmente, se aquele escopo de avaliação dos riscos de legalidade, de maneira geral, está contemplando direitos de povos indígenas, povos tradicionais, na área de manejo, na área de colheita, etc. Comércio e transporte vê justamente essa parcela já saindo da floresta, quando a gente inclui o transporte dos produtos de madeira, e aquela questão que a Letícia trouxe dos riscos de mesclagem de produtos, né, de contaminação por outros produtos. Então, ele avalia, de maneira geral, os riscos ligados a classificar as espécies, as quantidades, os produtos, os tipos, né, as qualidades de produtos, comércio e transporte de produtos madeireiros, aqui no caso, né, o comércio exterior, preços e transferência, os regulamentos alfandegários estão sendo cumpridos, e as CITES, né? Então, só relembrando, CITES é uma convenção internacional, tanto de flora e fauna. O que é avaliado aqui é, de fato, as espécies que estão em categorias de vulnerabilidade, espécies ameaçadas e tal. Quando são os produtos originados dessas espécies estão seguindo realmente com as regulamentações aplicáveis para a exportação desses produtos. O próximo, por favor. Nós temos uma categoria que é de devida diligência, e ela é bastante básica, ela basicamente avalia se aquele país tem uma legislação específica que exige essa adoção de procedimentos. Isso não existe no caso brasileiro, mas é avaliado. E, finalmente, tem uma outra categoria que é a cadeia de suprimento, né? Então, ela volta naquelas questões que a gente falou, tanto os aspectos legais, de registro, licenciamento, requerimentos ambientais, com as questões sociais, que a gente falou também de saúde e segurança no trabalho, questões trabalhistas, mas ao longo da cadeia, né, nas unidades fabris, ao longo das unidades de processamento de madeira, nas unidades responsáveis depois pelo tratamento da exportação desses produtos ou uso interno desses produtos. Então, é essa categoria que inclui a cadeia de suprimento de madeira. Por favor, Letícia. Bom, aqui a gente, evidentemente, depois vai ter esse estudo à disposição para leitura com calma aí, mas, de maneira geral, os resultados que a gente teve, e aqui a gente tem, inclusive, uma gradação de risco, de maneira geral. Essa avaliação demonstrou que o manejo de florestas naturais em áreas privadas é o que apresentou o maior número de subcategorias, né, como a gente falou, com riscos especificados, 19 subcategorias, baixo risco para 4, 3 requisitos legais aqui não tem requisitos legais. O manejo de florestas plantadas, lembrando, né, está falando de todo o Brasil aqui, está numa posição intermediária aqui, onde a gente encontrou risco especificado para 15 subcategorias. E, finalmente, o manejo de florestas públicas ou concessões, a gente encontrou risco especificado só para 11 categorias, né? Então, de maneira geral, o escopo que a gente encontrou que tinha riscos de ilegalidade para esse contexto da avaliação que teve os melhores resultados. Por favor, Letícia. Aqui acho que talvez a gente vai passar bem rapidamente, mais uma vez, depois a gente vai ter esses recursos à disposição. Mas eu acho que é só graficamente para demonstrar as categorias, as subcategorias que a gente tem,
Acho que até para aproveitar bem o nosso tempo, a gente pode passar por esses slides, Letícia. Talvez não tenha muito sentido de eu... Atividades de colheita, direitos de terceiros, comércio, procedimentos de devida diligência. Só voltando um pouquinho, Letícia. Opa, não, tem que voltar um. Então, aqui, só destacando, né? A gente, por exemplo, no consentimento livre, prévio informado e várias outras subcategorias, a gente coloca como não definido, que foi aquilo que a gente explicou um pouco antes. A gente não tem uma legislação específica no Brasil, por exemplo, para fazer FEPIC, CLPI. Então, tem algumas categorias que não se encaixam justamente por não ter um requerimento legal ligado àquilo. Próximo, por favor. A mesma coisa aqui com 1.21, né? A gente não tem uma legislação interna brasileira, nem nacional, nem subnacional, que exija a adoção de procedimentos de devida diligência pelos operadores nacionais. Acho que pode passar, Letícia. E aqui também, né? Pode passar. Bom, talvez tentando fechar aqui, pessoal, para a gente explorar bem as perguntas, né? A gente, então, encontrou que as concessões de florestas públicas têm um menor conjunto de subcategorias que a gente chama de risco, que contêm riscos de legalidade especificados. De fato, em 13 subcategorias a gente encontrou baixo risco. Acho que se a gente olhar de maneira geral os 3 escopos e as questões que foram avaliadas, a gente pode dizer que tem algumas ênfases aí, né? Primeiro, as questões sociais, como saúde e segurança no trabalho, legislação trabalhista, mesmo as questões de riscos de perda de direitos de populações tradicionais, eles, de maneira geral, apresentam riscos especificados, né? Quando a gente olha todo o escopo nacional, principalmente, de maneira geral, são pontos de atenção que vão ter que ser trazidos especificamente para os operadores de mercado. E, evidentemente, né, pessoal, as porções, quanto mais próximo do suprimento a gente está da floresta, né, então, quanto mais... aliás, o contrário, né, quanto mais próximo realmente do mercado, quanto mais downstream, quanto estiver mais distante da floresta, as unidades de processamento, as unidades de exportação, justamente por causa da complexidade das cadeias madeireiras que a gente tem no Brasil, tendem a ter maiores riscos específicos do que as unidades mais próximas lá do suprimento. Próximo, Letícia, por favor. Bom, então a gente vai ter esses recursos, né, essa análise de risco nacional publicada no Sourcing Hub, da Preferred by Nature, está em vias finais aí de edição, de publicação desse recurso, mas é um recurso disponível justamente para avaliar, não só o Brasil, outros países também, mas vai estar lá para consulta. E, finalmente, a gente tem, acho que, como é de conhecimento de muitos, o Inaflora mantém uma plataforma chamada Timberflow, está aqui o endereço, e acho que é super importante trazer para esse contexto, porque essa plataforma tem 2 grandes intenções. A primeira é de apresentar um conjunto de ferramentas para auxiliar mercados, operadores de mercado, fora do Brasil, dentro do Brasil, para fazer justamente, ajudar nessas questões da devida diligência, na avaliação de riscos, principalmente, levantamento de informações. Só também dizendo que no segundo semestre desse ano a gente vai lançar uma nova ferramenta que vai ajudar especificamente na geolocalização, né? Então, tentar realmente, a partir dos dados dos sistemas de controle, chegar especificamente no ponto de origem daquela cadeia, que realmente pode ajudar nesses processos de avaliação que a gente conversou hoje. Acho que, por enquanto, é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez por estarem aqui. A gente se coloca aqui à disposição. Vamos olhar aqui um pouco mais as perguntas a partir de agora. Muito obrigado mais uma vez.